Bem, presidente, deputados, deputadas, enquanto nós estamos aqui neste parlamento, em outra casa legislativa, o nosso Senado Federal recebe o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para explicações sobre as conversas dele com o promotor Deltan Dallagnol durante a Operação Lava Jato. O então superministro está tentando justificar a mais de 35 senadores durante quase 3 horas o injustificável. Como o juiz do caso se submeteu a trocar colaborações com o procurador coordenador da força-tarefa. As reportagens do The Intercept revelam uma verdadeira promiscuidade processual. Moro aconselhando Dallagnol e até dando sugestões ao procurador sobre como agir na Operação Lava Jato. Essas revelações podem ser consideradas, entre aspas, o batom na cueca, de um conluio que usou o judiciário para fins políticos, enganando a população brasileira. Vamos lembrar que em março de 2016, este mesmo ministro, na época, juiz, Moro havia divulgado áudios fruto de interceptações telefônicas do ex-presidente Lula, com a finalidade de interferir politicamente no país. Em julho de 2016, Moro agiu no período de férias, contra a ordem de um desembargador, para invalidar um habeas corpus que havia concedido para que o presidente saísse da cadeia. Em outubro do ano passado, este ministro deu publicidade a um termo de depoimento sigiloso da delação do ex-ministro Antônio Palocci em meio ao período eleitoral. Na época em que o Moro vazou a interceptação telefônica da presidenta Dilma, o professor de Direito Penal da Faculdade de São Paulo, a Universidade de São Paulo, a USP, Gustavo Badaró, disse que o vazamento das conversas era absolutamente ilegais, citando os artigos 8º e 9º do Código Penal, para reforçar que os áudios dos ex-presidentes deveriam ficar restritos aos autos do processo, servindo-se apenas à finalidade judicial e não à finalidade política. À época, porém, Moro justificou o fato dizendo, abre aspas, o problema não era a captação do diálogo e a divulgação do diálogo, mas era o diálogo em si, uma ação visando burlar a justiça. Isso numa entrevista ao apresentador Pedro Bial na Rede Globo. Vejam que até então, vazamento de conteúdos nunca foi problema. Durante 5 anos, a Lava Jato usou vazamentos e relacionamentos com jornalistas como uma estratégia de pressão e convencimento da opinião pública. Agora, essa mesma imprensa, ao repercutir os novos fatos, como vocês podem ver aí no telão, é chamada de sensacionalista e acusada de espalhar fake news. Está aqui. Agora a imprensa é sensacionalista, parcial, partidária, tendenciosa e espalha fake news. 2 pesos, 2 medidas. Hoje, no Senado, Moro repetiu várias vezes que não lembra das mensagens trocadas há 3 anos. Ele esqueceu, né? Perdeu a memória. Ainda que tenha exigido inúmeras vezes dos seus réus que esclarecessem mensagens supostamente trocadas quase 10 anos antes. Quer dizer, os réus têm que lembrar de mensagens de 10 anos antes, mas o juiz não lembra
agora ministro, perdão, ministro, juiz, ministro, não lembra de mensagens de 3 anos, né? Ele esquece. Os diálogos revelados pelo Intercept mostram que a Lava Jato desfilava como uma deusa grega da ética na sociedade, mas nos bastidores atuava à margem da lei. Em nome do combate à corrupção, atropelou princípios jurídicos básicos e feriu o Estado democrático de direito. No Senado de hoje, Moro elegeu como mantra a vitimização, dizendo que foi alvo de hackers e que os conteúdos poderiam ser alterados, mesmo que nem ele, nem Dallagnol tenham negado nenhuma vírgula até então. Curiosamente, a maioria dos procuradores tem relutado em entregar seus celulares para a perícia da Polícia Federal. Insistem nesse comportamento ao invés de se afastarem das funções até que os fatos sejam todos esclarecidos. É importante esclarecer que as revelações da Vaza Jato não provam a inocência de todos os acusados pela operação, mas provam que a Lava Jato não é inocente e que os processos comandados por ela estão contaminados por interesses políticos. Moro mandou, MPF obedeceu. Isso não é justiça, caros catarinenses, isso é conluio, e só não vê quem não quer. E eu digo isso, presidente, com muita tranquilidade, porque tenho 2 mandatos como vereadora, 3 mandatos como deputada estadual, nenhum processo em minha vida que me condene e que eu responda. Portanto, eu quero sim combate à corrupção dentro do Estado democrático de direito. Obrigada.